Eu gostaria de compartilhar isso sobre nós multiplicarmos a unção. Porque se você multiplica a unção e o poder de Deus sobre a sua vida, meu amado, você vai parar de buscar multiplicação das outras áreas da sua vida, porque você vai perceber que a unção e o poder de Deus sobre a sua vida, a consequência é que todas as áreas da sua vida cresçam. Mas eu gostaria de falar aqui um pouco do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas a presença do Espírito Santo, ela habita em nós. Mas o poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós para nós realizarmos a obra que ele tem para nós. E nós precisamos entender, discernir, entender a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, a unção de Deus, a unção e o poder de Deus, elas crescem. Ela cresce e se multiplica. Lá, se você vê a história lá de Ezequiel, lá no capítulo 47, a palavra de Deus fala lá de uma visão que ele vê o rio saindo do trono do templo, e o rio vai indo, ele pega pelos tornozelos, joelhos, vai aumentando ao ponto que a pessoa só consegue passar se nadar, e o rio está levando ela. E nessa visão a palavra de Deus fala que esse rio, ele aponta para o poder e para a unção de Deus. E ele fala que esse rio, quando ele chega a tomar controle da sua vida, o que ele fala nessa visão? Que esse rio, ele desemboca onde? No Mar Morto. E quando esse rio desembarca ali, cai no Mar Morto, a palavra de Deus fala que essas águas se tornam saudáveis. É a visão lá de Ezequiel 47, depois você lê. E é interessante que você precisa entender a unção e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque quanto mais Mar Morto você tiver ao seu redor, mais unção de Deus será liberado sobre a sua vida. É interessante que a abundância de milagre, a abundância de poder aconteceu nessa visão quando as águas estavam longe do templo, estava próximo ao Mar Morto. Isso é a graça e o favor e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais você está em situações onde você percebe que você não consegue avançar, você não tem mais força, você percebe nessa hora que a unção de Deus e o poder de Deus vem para você sobre você de uma forma muito mais forte, muito mais pesada. E nós precisamos entender isso. E essa é a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Mar Morto aqui aponta para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que na verdade nunca tiveram uma experiência com Jesus, são pessoas que vivem no pecado, mas a palavra de Deus fala que quando o poder e a unção de Deus, ele se conecta com essas conexões, com essas pessoas mortas, a palavra de Deus fala que o poder de Deus se manifesta. Aquela pessoa que estava morta, ela se torna saudável. E nós precisamos entender isso. É interessante que também lá em João capítulo 7, verso 37, quando eu falo ora pela pessoa do seu lado, porque às vezes você não quer orar porque você acha que está seco, mas você precisa entender a lógica da vida cristã, você precisa entender a lógica do reino de Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus, lá em João capítulo 7, 37, Jesus lá com a mulher samaritana, ele pede água para beber, e a mulher vem aquela conversa, o que ele fala? Olha, quem beber dessa água que eu estou dando, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas é interessante que o contexto ali de beber, fala para você beber pouca água, mas quando você compartilha, rios de água viva, rios. Então quanto mais você fala, quanto mais você ora, quanto mais você é usado por Deus, mais poder, mais unção de Deus é liberado sobre a sua vida. E você precisa entender a lógica. Como que eu quero ter mais unção, mais poder de Deus na minha vida? É você estar em situações ou em localidades ou ambientes, na verdade, onde a presença de Deus precisa se manifestar para que o império das trevas ele retroceda. E é nessa hora que você fala, é nessa hora que você profetiza, é nessa hora que você adora, a unção de Deus vai aumentando. Essa é a lógica. Então quando eu falo, ora para a pessoa que está do seu lado, porque às vezes você fica pensando, não, estou tão seco. Realmente você está seco, isso é verdade.
Mas quanto mais você fala, quando você ora por um, ora para o outro, você vai percebendo que o rio vai aumentando, o rio vai aumentando, o rio vai aumentando. De repente esse rio transborda. Você começa a falar coisas que você até esqueceu do que falou. Já viu aquelas pessoas falando: nossa, você orou por mim. Eu falei assim: eu não lembro que eu orei por você. Por quê? Porque estava transbordando. Você precisa ter esse tipo de experiência. E aí, como você às vezes não está conectado, vocês não têm o hábito de vir semanalmente ou diariamente se conectar com o Senhor, você acha que isso não é normal, mas é normal. Quanto mais você fala, quanto mais você ora, quanto mais você é ousado, você pode ter certeza, mais poder, mais unção de Deus é liberado sobre a sua vida. Mas nós também precisamos entender o quê? A natureza do estágio do Espírito Santo. Porque para nós exercermos um ministério, para nós andarmos em cima da palavra que o Senhor tem para nós, é imprescindível nós compreendermos a unção do Espírito Santo. O que é unção? O que é unção? O que é unção de Deus sobre você? Por exemplo, a palavra de Deus fala que veio o anjo falando com Maria e falou: você vai dar a luz a um que vai salvar o mundo, o nome dele é Emanuel. Eu falei: não, eu não dou conta, eu não posso. Aí o que o Espírito Santo... Aí vem o Espírito Santo e fala: para mim não tem impossível para mim. Em outras palavras, é a unção de Deus que vai fazer esse filho ser gerado. Quando chega Moisés diante do Mar Vermelho, e ele fica com medo, o que Deus fala para ele? Por que você está orando? Coloca o cajado para frente e fala para o povo marchar, e o mar se abre. O que o Senhor estava falando para Moisés? É a unção de Deus. Então o mar se abrir foi através da unção de Deus, liberada através de Moisés. Quando Davi foi enfrentar Golias, naturalmente falando, qualquer um saberia, que Davi naturalmente falando não sabia, mas de alguma forma Davi sabia que na unção de Deus não existe homem que consiga subjugar a palavra de Deus. Então, o que é unção? O que é unção de Deus? É a capacitação de Deus para que Deus possa fazer na sua vida. Meus irmãos, eu recebi uma palavra assim eu estava na imersão de pastores, e se essa palavra for para você, tome, e não abra a mão dela, porque eu sei que às vezes a palavra de Deus vem sobre a sua vida, quando parece que o quebra-cabeça não se encaixa. Eu estava lá na imersão de pastores, aí veio uma pessoa, ela veio na minha direção e falou assim: olha, a videira do Belém, ela vai ser uma das videiras, ou a videira mais próspera da cidade de São Paulo. Mas para que isso aconteça, para você entender, Deus precisa encher a sua botija de azeite, para que você seja fiel, para que você contribua, porque assim muita coisa tem que acontecer. E eu olhei para aquilo, e ele começou a falar, e ele falou assim: olha, e você, além de ser uma das igrejas mais prósperas, Deus vai usar pessoas específicas lá na sua igreja e a sua igreja para ajudar outras igrejas. Tamanhas prosperidades que Deus vai fazer. Aí você olha assim, o que você olha? Pelo amor de Deus, eu estou desempregado. Puxa, acabei de abrir empreendimento, não consigo pagar nem as contas. Isso, agora quando você entende a lógica do reino de Deus, você percebe, se o Senhor está falando isso, Ele está dizendo, o que você precisa? Da unção de Deus. O que é a unção de Deus? É a capacitação para que você prospere, para que você enriqueça, para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Porque quando ele fala que a gente vai ser uma das igrejas mais prósperas de São Paulo, tem um propósito. E o propósito não é ficar enriquecer por enriquecer. O propósito é que o reino de Deus avance, prospere, para que as portas do inferno não prevaleçam. Aí Deus vai colocar uma pessoa. Eu fui num evento aí nos Legendários, eu lembro que estava o testemunho de um homem. Ele falou assim, eu não sei se ele falou que era bilionário ou milionário. E ele falou assim: olha, eu não tenho mais nada, eu só tenho dinheiro. E glória a Deus que eu vim aqui porque eu queria me matar. Então você pode ter certeza, Deus está colocando pessoas ao seu lado que tem assim 10, 20 vezes mais do que você tem financeiramente. A diferença é que você tem as palavras de vida eterna. A diferença é que o que ele está acumulando é coisa que um dia vai acabar, e o que você está acumulando não vai acabar. Mas agora nós precisamos entender isso. Então, a capacitação, na verdade, de Deus, a unção do Espírito Santo, é a capacitação de Deus para você fazer algo que é da parte de Deus.
Não queira fazer algo da parte de Deus, na sua força, que você vai quebrar a sua cara. Lá em João capítulo 14, verso 17 fala: e o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que significa ele habita convosco? O que significa ele habita e estará? Parece que é a mesma coisa. Estava dizendo que o Espírito Santo, ele habita convosco e ele estará em vós. Então, quando ele está dizendo que ele habita convosco, ele está falando que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela habita em você. Habita, permanente, é residente, não tem mais como tirar. Mas quando ele fala que ele estará em vós, porque ele está falando aqui de situações específicas, quando ele fala da presença do Espírito Santo, a questão que habita, ele está falando na verdade da filiação, você é filho dele, por isso ele habita em você. Agora quando ele fala estará em vós, aqui ele está falando de uma capacitação de fazer, uma coisa é ser, o habitar é ser, o estar em vós é o que? É o fazer. E isso é a capacitação para nós fazermos, ou para nós concluirmos a obra que ele tem sobre nós. E nós precisamos entender isso. A unção sempre é concedida para realizações de uma tarefa específica, e não apenas para gerar sensações de alegria e êxtase, por mais que isso seja muito bom e gostoso. Mas nós precisamos entender, a unção de Deus, meus irmãos, ela é específica para momentos das nossas vidas. Assim como você deve trabalhar, não sei se você já recebeu uma bonificação, bonificação, geralmente a bonificação é um período do ano. A unção de Deus é a mesma coisa, é um período, é unção para aquele momento. Depois que você sai, é unção para aquele momento. Nós estamos hoje na videira do Belém, você pode ter certeza. As coisas velhas se passaram e foram muito boas lá no Tatuapé, mas passou. Hoje o Senhor tem uma unção nova, específica, sobre esse tempo. Eu não sei daqui quantos anos nós vamos ficar aqui, provavelmente não sei se vamos comprar esse prédio, se vamos ampliar esse salão, porque seremos uma igreja de milhares, mas nós precisamos entender, para que isso aconteça, nós precisamos de uma unção específica sobre isso. Ele habita porque nós somos filhos, mas ele estará conosco, ele está dizendo o quê? Que ele faz o quê? Que ele nos capacita para que a obra de Deus prevaleça e avance. Nós precisamos entender a coerência do reino de Deus, nós precisamos entender o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a habitação do Espírito Santo é permanente, mas a unção é um revestimento do poder, não. E nós precisamos entender, meus irmãos, ele habita em nós, mas nós precisamos entender que o poder e a unção de Deus, ele precisa ser renovável diariamente. A unção, a vida, a capacitação do Senhor, ele precisa vir esporadicamente sobre as nossas vidas. É que nem você que é casado, você casou com a sua esposa, foi para a lua de mel, coisa maravilhosa, tal, não sei o quê, mas você precisa continuar tendo experiências pessoais com a sua esposa, para que esse relacionamento, para que essa paixão aumente, não diminua, mesmo você habitando na mesma casa com o seu cônjuge. Não sei se você está me entendendo. Então, nós precisamos entender que a unção de Deus, ela usa para um momento, depois você enche, para tal momento. Lá em Atos capítulo 2, ele fala sobre isso. Você consegue abrir aí, Atos capítulo 2? Eu não passei o esboço aí. Cadê o William? Ou o Alice? Passa lá para o pessoal do louvor, a mesa de som, a palavra, por favor. Então, lá em Atos capítulo 2, fala o seguinte, que estavam os discípulos reunidos, e eles foram cheios. Cheios do quê? Atos capítulo 2, verso 2, eu não coloquei os versículos. Ao se cumprir um dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Verso 2, e de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Então a palavra de Deus fala que eles estavam no ambiente, e de repente, todos que estavam naquela casa, buscando o Senhor, foram cheios. Você está aqui jejuando, porque você quer algo do Senhor, e você já foi cheio. Mas agora eu acho que estamos num nível de transbordar. Mas é interessante que se você for lá em Atos, agora capítulo 4, verso 31,
que fala lá em Atos capítulo 4, verso 31? Porque esse enchimento do Espírito Santo ali foi o batismo do Espírito Santo. É a primeira experiência que você tem com o Espírito Santo. Essa é uma experiência única, verdadeira, é a primeira experiência, mas você precisa ter outras experiências. Se encheu, mas passou-se um tempo, eles foram cheios novamente. Olha lá, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, e anunciavam a palavra de Deus. Você percebe que a unção foi aumentando. Foi uma experiência nova. A primeira experiência é aquela experiência de um recém-casado, casou, foi para a lua de mel, é uma experiência pessoal, que somente o casal sabe o que aconteceu ali, mas no verso 4 ali já fala que é uma experiência maior, é um enchimento para coisas maiores. O que era aqui? Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Agora aqui o enchimento ali é para que eles na verdade tivessem uma experiência com Deus. Agora porque eles tiveram uma experiência com Deus, essa experiência agora vai ser compartilhada. Então você percebe, a unção de Deus precisa ser renovada. Você não pode andar de tanque vazio. Por que muitas pessoas desanimam? Por que muitas pessoas ficam apáticas? Por que muitas pessoas trocam aquilo que é eterno por aquilo que é natural? Por que muitas pessoas trocam aquilo que é raso pelo profundo? Porque perderam a unção, perderam a fome, na verdade, perderam o primeiro amor. Não multiplicar aquilo que é mais importante, o que? A unção, o poder de Deus. Você teve uma experiência com o Senhor lá no seu encontro. Eu não sei se você foi no último encontro que está aqui. Eu acho que levamos 50 pessoas no último encontro. Mas ali, esses 50 encontros tiveram uma experiência lá. Se eles não tiverem uma nova experiência de serem cheios do Espírito Santo, a consequência é a apatia. A consequência é o desânimo, a consequência é voltar a fazer o que estava fazendo antes. Entenda a lógica do Espírito Santo, entenda a lógica da unção de Deus sobre a sua vida. É que muitas vezes nós achamos que as coisas se tornam naturais, não é. Então a unção, ela deve crescer e multiplicar em nossas vidas, como nós falamos aqui de Ezequiel. Mas, o que eu quero compartilhar, que eu creio que o Senhor vai derramar uma unção nova hoje, específica sobre aquilo que nós vamos fazer no Belém. Você acredita? Eu sei que uns aqui precisam de um milagre financeiro, outros precisam de um milagre na saúde, outros precisam de um milagre familiar, outros precisam de... Eu sei que muitos aqui precisam de algum tipo de milagre, mas resumindo, todo mundo precisa de a unção de Deus, porque a unção de Deus, ele resolve todos esses problemas. Quando você multiplica a unção, você resolve todos os seus problemas. E eu queria compartilhar aqui então, rapidamente, como que a gente pode multiplicar a unção? É que eu sou seu pastor, eu tenho muito encargo para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa para você, multiplica a unção sobre a sua vida. Não fui eu que entreguei essa unção sobre você, não fui eu que derramei o Espírito sobre você. Foi o próprio Deus. Jesus foi para aquela cruz do Calvário para morrer, para que você tivesse acesso ao coração do Pai, para que a vida que fluía lá na Trindade agora flui dentro de você. Então aumente, multiplique essa vida, desfrute dessa vida. Não venha falar para mim que você está frio porque a célula não multiplicou, você está frio porque o fornecedor, o cliente não pagou, você está frio porque o cônjuge não fez o que devia fazer, você está frio porque a economia... Para com isso, porque quando você entender que quando você multiplica essa vida, essas coisas serão secundárias, essas coisas não influenciarão a sua vida, aí você vai ver como a sua vida vai mudar de patamar. Eu gostaria de compartilhar então, como a unção, como que podemos multiplicar a unção? Primeiro, pela fome. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os homens que ouviam a palavra. Meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram essa história aqui é de Pedro com Cornélio. A palavra de Deus fala que Cornélio, ele era um homem, como que eu posso dizer? Ele não era judeu, ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, ele era italiano, então ele era um estrangeiro como... E a palavra de Deus fala que Cornélio, ele era um homem que ele orava, ele era temente a Deus, ele respeitava a Deus, mas ele não era crente, não tinha experiência com Deus, ele não havia aceitado a Jesus. E aí o que acontece? Era Cornélio.
era um ímpio, era uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, mas era uma pessoa temente a Deus. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa? Geralmente as vovozinhas são assim: meu filho vai para a igreja. A vovó nunca foi: meu filho vai para a igreja, você precisa. A mãe fala: você precisa urgentemente ir para a igreja. A mamãe nunca foi. Quantos apelos que a gente já fez aqui que os pais falam assim: pastor, ora pelo meu filho, ele precisa se converter. E você? Fala assim: não, eu não. Ora por ele primeiro. Então você percebe? Esse era Cornélio. Ele entendia que Deus era bom, que a palavra de Deus fala que ele era uma autoridade romana. E porque ele era uma autoridade romana, ele ajudava as igrejas. Ele dava donativo, ele dava brinquedo para arraiar. Se precisava de uma oferta para ajudar as criancinhas, dava oferta para ajudar as criancinhas, mas ele mesmo nunca teve uma experiência com Deus. Esse era Cornélio. Então Cornélio era uma pessoa que tinha muita fome. E aí a palavra de Deus fala que Deus fala assim para Cornélio: olha, pega alguns homens aí, vai lá para Jope lá e vai chamar Pedro, que Pedro precisa fazer uma coisa na sua vida. E ele, por incrível que pareça, aquele homem que nunca foi batizado no Espírito Santo, estava tendo uma experiência com o próprio Deus, um anjo falando com ele. E a palavra de Deus fala que nesse contexto Pedro aparece. Onde que Pedro aparece? Pedro estava num terraço de uma casa, e estava dormindo, e teve uma visão de um lençol, e nesse lençol tinham que animais impuros, e Deus falando: come esses animais. E Pedro, sabendo que era animal impuro, falou: não vou comer. Aí o Senhor fala: como você não vai comer aquilo que eu santifiquei? E essa visão justamente tinha a ver com o quê? Com Cornélio, porque Cornélio era um ímpio, era impuro, mas Deus havia santificado ele. Aí a palavra de Deus fala que nesse tempo aí a Pedro acorda, vê não sei o quê, e vem os soldados de Cornélio e chama Pedro para lá. Aí o que Pedro faz? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha o que aconteceu. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O que aconteceu com Cornélio? Pedro, meus irmãos, Cornélio não precisou fazer jejum de 40 horas. Pedro não precisou subir pelo monte. O Cornélio não precisou ir para os legendários. A palavra de Deus fala que quando Pedro começou a falar, automaticamente ele foi batizado no Espírito Santo e teve uma experiência com o Senhor. Por quê? Porque ele tinha fome. Exatamente, assim, já que estamos em jejum aqui para a mesma coisa e não temos visitantes, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei aqui com a liderança quarta-feira. Eu acredito que você tem encargo pelos membros da sua célula. Porque eu vi aqui o povo aqui, a gente orando pelas redes. Segunda-feira aqui a gente reservou uma sala para ir no cinema. 282 cadeiras para ir no cinema, para ver o filme do Homem-Aranha. Mas eu acho que tem mais gente lá na sala do que aqui, em algumas redes. Eu falei: puxa vida, não é possível. Por quê? Agora eu falo para você, por que tem pessoas, como eu falei para você, tem pessoas que não estão aqui hoje, que vêm para o culto, vêm para a célula, mas porque elas perderam a fome, elas não valorizam mais essas coisas. Porque infelizmente, o velho convertido, ele acha que ele não precisa mais ter fome. Ele acha que na verdade ter fome de Deus é coisa de novo convertido. Eu estava vendo aqui o filho do Aderbal aqui. Eu nem sei quantos anos tem o filho do Aderbal. Eu acho que ele veio aqui para frente por conta da Muvuca, o povo da Muvuca foi, ele ficou aqui. Ele cantando, louvando, que não sei o quê. Aí você olha para um negócio desse e fala assim: não, isso é coisa de novo convertido. Não é. Isso é coisa de gente que ama a Deus. Agora fala para sua esposa que você ama a Deus, ama agora ela, mas não ama mais como antes. Você pode ter certeza que vai ter muito problema no seu casamento. E a questão, entenda a lógica do Espírito Santo. Entenda a lógica do reino de Deus. Porque quando você vai num rodízio, quanto mais você come, menos você quer comer. Agora, no reino de Deus, quanto mais você tem experiência com Deus, mais experiência você quer ter com Ele. Então, a primeira forma de nós multiplicarmos a unção é fome. Fala para mim, qual foi a última vez que eu falei assim: não quero ir para o culto, eu quero ir para o jejum, sim, eu quero ter... Pastor, quando eu era convertido, por quê? Você percebe? Você não multiplicou aquilo que era de mais importante na sua vida, porque é isso que você vai levar para a eternidade. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem encargo pelos membros da sua célula que não estão aqui, você pode falar: meus irmãos, você pode, sim,
É desculpa para tudo, é dinheiro, casamento, divórcio, briga, intriga, conflito, crise, pressão, você vai ver. Mas no final, o que é? Ele perdeu a fome. Eu já briguei, já tive crise, já fiquei com crise na igreja, eu já fiquei com crise financeira, crise emocional, problema de saúde, mas eu nunca deixei de amar a minha esposa por conta dessas coisas. E você perguntar depois de 15 anos, eu acho que até mais de 15 anos, ela não está aqui, mas depois de 15 anos, eu sou mais apaixonado por ela. Por quê? Porque eu tenho experiência com elas constantemente. O amor que eu tenho por ela, eu procuro multiplicar. Se você não faz isso com o Senhor, com certeza você deve ser aquele marido assim que, na hora que a esposa chega, vai jogar futebol com os amigos. Estava tão apaixonado pela mocinha lá, que só de ver a mocinha ali, tipo, as pernas bambeavam. Só ficava pensando em, desculpa aqui a expressão, queria fazer sexo à torta direita. Tinha que segurar o jovem lá, porque o jovem só queria pensar em beijar e achava que ia fazer sexo o dia inteiro. Casou, não quer mais isso, perdeu isso. Agora que pode fazer quantas vezes quiser, não faz. Por quê? Porque não multiplicou a coisa mais importante, a paixão, a unção de Deus. Então a nossa tendência é nos tornarmos apáticos, indiferentes no decorrer dos anos. Infelizmente, muitos acostumam com as coisas do Espírito. Alguns irmãos até mesmo pensam que a fome é coisa de novo convertido. Alguém aqui tem fome da presença de Deus? Sim, fome você sempre vai ter. Mas às vezes você vai querer camuflar essa fome com outras coisas. Esses dias eu fui tomar café com a minha esposa, porque assim, eu estou um ano regradinho, né? Dorme cedo, come arroz e feijão com batata doce, põe um pouquinho só de salada, não põe muito, com uma porçãozinha de frutas, aquela coisa toda, né? E aí eu fui tomar café lá perto de uma padaria Big Bread, eu esqueci o nome da rua, eu acho que é na Vilela. Aí tinha uns negócio de panqueca, eu fui pagar, eu já não estava mais com fome, aí eu fui pagar. Aí quando eu fui pagar, tinha assim aqueles balcão de vidro, assim, com um monte de doce, assim, e assim, eu sou um cara que eu cresci, não, na minha infância eu comi muito sonho, meu Deus do céu, eu sou apaixonado por sonho, e quando eu cheguei ali para pagar, tinha um sonho, aí, não, pior ainda, eu amo chocolate branco, era um sonho com chocolate branco por cima, eu já tinha comido já, eu falei, o que é isso aqui? Eu falei assim, é sonho. O que tem em cima? É chocolate branco. É o sonho mesmo, sonho mesmo do tradicional. Eu quero um. Eu não estava nem mais com fome. O cara falou, não, isso aqui é só amostra, é aqueles negocinhos de plástico e tal. Aí eu fui embora. Isso era 8, 9 horas da manhã. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Puxa vida. Aí fui numa padaria, tem sonho? Não tem. 10 horas da noite. Não, 10 horas da noite não, acho que 8 horas da noite. Eu fui no mercado comprar coisa que é para comer com a Eloy e com as minhas filhas. Aí quando eu chego no mercado, adivinha o que tinha lá? Era o último. Eu falei assim, quanto tá? Aliás, eu nem perguntei o valor. Tinha um pequenininho, eu falei, eu quero do grande, isso aqui. Era o único. Eu peguei o negócio, sentei no carro e comi, para minha esposa não ver. E depois que eu engordei 5 quilos, ela falou, não, temos que emagrecer e tal. E eu comi no carro e fui para casa. Eu comi besteira. O que aconteceu na hora de comer o que eu deveria comer? Eu não quis comer. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem encargo por membro da sua célula, que você sabe que está aqui, mas não está aqui, porque na verdade ele tem se alimentado com algo que na verdade tem tirado a vida, o vigor, o prazer, ora por ele. Tem encargo por ele. Perceba que um ambiente aqui. Eu lembro a minha avó que ela estava quase para falecer, e ela morava sozinha com meu avô, e ela foi enfraquecendo, e fomos descobrir o que era que ela estava ficando fraquinha. Ela estava almoçando e jantando todos os dias, miojo. E o médico falou assim, olha, você vai morrer por conta da comida que você está comendo. Então você percebe, muitas vezes, porque fome você sempre vai ter vontade de beber, porque nós fomos criados para comer. Na verdade, nós fomos criados e o homem tem a necessidade de comer, o homem tem a necessidade de beber. Mas beber é aquilo que é saudável. Você tem a necessidade de ter experiências com Deus. Você tem a necessidade de ter experiências constantes com a unção e o poder de Deus.
Quando isso não acontece, é porque você está tendo experiência com coisas que na verdade são inferiores. Meus irmãos, por que você está abrindo mão daquilo que é eterno por aquilo que é natural? Por que você está abrindo mão daquilo que é profundo por aquilo que é raso? Por coisas momentâneas que você sabe que vai passar? Pastor, eu estou passando por que você sabe que essa crise é momentânea. O que nós falamos ontem, aquilo que nós precisamos entender que é a necessidade de todo crente, perseverança. A perseverança está no contrapé, está logo ali atrás da promessa de Deus sobre a sua vida. Outra coisa que na verdade também aumenta a unção de Deus sobre as nossas vidas, a palavra do evangelho, a palavra pregada. Lá como eu falei aqui, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos que estavam ouvindo a palavra. A palavra de Deus fala aqui que de repente veio Pedro, só falava de Cornélio, mas a palavra de Deus fala que quando Pedro começou a pregar, não foi só Cornélio que foi cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que na verdade todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios. E aí eu falo para você, se você tem encargo pela sua célula, você tem encargo por um ente querido, que um dia teve uma experiência com você, você está vendo, está aí, comendo coisa que não presta, fazendo coisa que não presta, ora por ele, vai pregar a palavra para ele, prega a palavra do evangelho para ele. Olha o que aconteceu com Cornélio, olha o que aconteceu com Ezequiel, a palavra de Deus fala que ele ouviu a palavra, e ele teve uma experiência, e entendeu o chamado de Deus sobre a sua vida. Fala lá em Ezequiel capítulo 2:2, então entrou em mim o Espírito, quando falava, pregava, eu ouvia a palavra, o Espírito Santo entrou em mim. Então, a forma de você multiplicar a unção, o encargo, o poder de Deus sobre a sua vida, é ouvindo a palavra. Quando você ouve uma palavra de fé, quando você ouve uma palavra, às vezes está no seu caso, está muito, de repente você quer fazer, vou pregar, eu não vou desistir, é a unção de Deus se capacitando. Quantos aqui já tiveram experiência, eu vou desistir, agora eu vou desistir, e de repente vem para o culto, se faz um culto, vai para mais uma cela, de repente, aquela palavra entra, de repente, aquele versículo entra, de repente a pessoa testemunhando alguma coisa, a palavra entra, mudou a perspectiva, de repente a pessoa ficou ousada, eu não vou desistir porque Deus me deu aquilo, agora eu entendi, e não sei o que, a pessoa avança. Agora, por que por muito menos você abre mão daquilo que te enche? Por que por muito menos você abre mão que multiplica aquilo que você tem de mais precioso na sua vida? A palavra de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra de Deus? Tirando o contexto aqui do culto, qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus e a palavra de Deus falou ao seu coração? Qual foi a última vez que estava ouvindo a palavra no carro e teve que parar o carro para chorar? Meu Deus está falando comigo agora. Qual foi a última vez? Isso é um sinal de que a unção de Deus está sendo multiplicada na sua vida. E quando ela se multiplica, você vai perceber que a palavra de Deus ela vai se tornar fácil na sua vida. Você entendeu? É o poder de Deus para realizar a palavra dele e na força dele. Outra coisa, unidade. Como que nós enchemos, multiplicamos a unção de Deus sobre as nossas vidas? Unidade. Lá em Atos capítulo 5, verso 12, fala o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos se reunir de comum acordo no portício de Salomão. Era um espaço lá do templo de Salomão. Então você percebe que aqui em Atos capítulo 5, verso 12, o que o senhor estava falando aqui? Que de alguma forma a unidade, na verdade, ele potencializa a unção de Deus sobre a sua vida. Nós temos uma visão, e por isso que nós temos uma estrutura como igreja. Se você entendeu a visão e você entendeu a estrutura, meus irmãos, não tem como você estar no mesmo nível de unção que você recebeu quando você se converteu, quando você foi para o encontro. É inadmissível. Por que é inadmissível? Porque o Senhor quer dar mais para você, mas você não quer receber mais. O Senhor quer derramar mais sobre você, mas a sua vasilha é muito rasa ainda.
Por quê? Por conta da unidade. Então deixa eu te falar uma coisa para você, não tem como nós sermos um só corpo e você ser a mesma pessoa. Não tem como um casal casar, ser um corpo e ser a mesma pessoa. Não tem como um homem que casou com a sua esposa ser o mesmo homem, porque senão o casamento vai dar problema. O corpo vai modificar você, o corpo vai alargar você, o corpo vai trazer benefícios para você. Isso chama-se o quê? Unidade. Por que que o diabo trabalha de uma forma tão feroz? Para justamente gerar divisão na igreja local, porque ele sabe que através da divisão da igreja local, através da divisão da família, através da divisão do casal, a obra de Deus é paralisada. Puxa vida, é interessante que a divisão é a única coisa que frustra o trabalho do Espírito Santo. Você quer ver o trabalho, a unção do Espírito Santo sendo frustrada? É quando entra a divisão, é quando não tem unidade, é quando você não entendeu que é pela família, é pela equipe. Então vamos lá, eu com a minha família, vamos assistir um filme. E geralmente, assim, é muito bom, porque igreja é a mesma coisa. Vamos assistir um filme. A minha esposa quer ver romance e comédia. Eu quero ver filme de super-herói. A mais nova quer ver o filme de que tem cachorro e Jurassic Park. A outra quer ver Chiquititas. Aí vamos brigar, o que a gente vai fazer? Quem tem mais luz, cede. Você está lá pela comunhão ou você está lá para prazer momento? Quando você está lá pela comunhão, vamos assistir Chiquitita, vamos assistir Jurassic Park, depois vamos assistir romance. E você que tem mais luz, é interessante, quem tem mais luz, ele não dorme. Todo mundo dorme, você acorda e você vê o que você quiser. Mas é interessante que na igreja é a mesma coisa. Eu queria estar naquela posição, eu que deveria estar aqui, eu que deveria ser isso, não deveria ser dessa forma. Aí o que acontece? Você frustra a ação do Espírito Santo por falta de unidade. É interessante, 2 coisas ou 3 coisas que Jesus pediu, mas uma coisa ele pediu em oração, em relação à igreja. O que ele pediu? Senhor, nos faça um, porque através da unidade nós vamos chegar na perfeição. O que leva um casal a ser perfeito? Ser um com o seu cônjuge. O que leva uma família a ser perfeita? Ser um com a sua família. Todos os integrantes da família falam a mesma coisa. Vamos viajar? Vamos para os Estados Unidos? Vamos para o Canadá? Vamos não sei para onde? Vamos guardar dinheiro? Todo mundo isso é unidade. Vamos guardar dinheiro para comprar uma casa? Isso é unidade. Vamos abrir mão de ver televisão para multiplicar a célula? Isso é unidade. Vamos orar toda segunda-feira do mês vai ter oração aqui dos homens. Isso é unidade. Então você percebe, a palavra de Deus fala que a unidade, ele te aperfeiçoa. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você é usado por Deus, mais vida de Deus ele vai liberar sobre a sua vida. E você é aperfeiçoado. Então como que nós multiplicamos a unção? Na unidade. Então deixa eu falar uma coisa, se você também é aquela pessoa por temporada, que vem no culto por temporada, que vai na cela por temporada, e vem a cada 2 meses, quando chega, com certeza, você não entendeu que nós somos um corpo. Porque quando você entende o princípio do corpo, e uma pessoa sai do corpo, o que acontece? Acontece que o corpo vai ficar sobrecarregado. Mas, deixa eu te falar uma coisa, o corpo consegue ficar sem a mão, mas a mão não consegue ficar sem o corpo. Só se for da família Adams, aquela coisa anomalia que é do diabo, mas a unção de Deus sobre as nossas vidas, ela se multiplica através da unidade. Você pode ter certeza, quantos aqui cresceram em Deus, e automaticamente todas as áreas da sua vida, porque se conectou a um discipulador, se conectou a um líder, se conectou a uma célula. Eu não estou falando aqui só de coisa prazerosa, porque às vezes o seu líder pode ser caroço. Sim, a casca de caroço. É casca de caroço que fala? Carne de pescoço. Mas quando ele fala em amor, você olha para trás e fala assim, não, valeu a pena. Mas você percebe, você foi aperfeiçoado. Você cresceu. A unção de Deus sobre a sua vida foi liberada. O seu casamento melhorou. A sua vida melhorou. A sua família agora tem um propósito, tem direção. É para lá que eu vou, por conta da unidade. Outra coisa, se associar às pessoas ungidas. Lá em Atos capítulo 4, verso 13, fala o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles
estado com Jesus. Meus irmãos, aqui é o contexto aqui, fala o seguinte, não sei se você sabe, Pedro era analfabeto, assim como João. Em outras palavras, ele não tinha capacidade nenhuma de ser discípulo de Jesus, naturalmente falando. Mas a palavra de Deus fala que os caras viram e falam assim, mano, olha esse cara, ele não sabe falar, ele não sabe nem se vestir. Olha que homem de Deus, feio para burro, e a mulher linda, maravilhosa, é a unção de Deus. Mas é interessante, qual foi o segredo? Porque a palavra de Deus fala que eles ficaram admirados porque eles eram iletrados. Eles eram, sim, eles não tinham inteligência, mas assim, a sabedoria, a audácia para fazer as coisas. O que eles falaram? Qual era o segredo dos discípulos de Jesus? Qual era o segredo de João e Pedro? Andar com Jesus. Esse é o segredo. Qual que é o segredo do crescimento, meus irmãos? Andar com pessoas que estão cheios da vida de Deus. Meus irmãos, eu tinha convicção que eu seria um pastor desde os meus 12 anos. Isso esfriou. Depois que eu vim para a videira, isso cresceu novamente no meu coração. Mas eu lembro que eu sempre quis estar perto com aquelas pessoas que multiplicavam mais, cresciam mais, falavam bem, que tinham conhecimento da palavra, porque eu queria isso me admirava. Se você é um homem de Deus, você quer prosperar à maneira de Deus, você quer ter um casamento à maneira de Deus, se conecte a essas pessoas, mas você pode ter certeza, se associar a pessoas ungidas, vai aumentar a unção de Deus sobre a sua vida. Quando você chegar para a pessoa falar mal do seu casamento, eu vou largar essa mulher, eu não aguento mais essa mulher abacaxi, ou essa mulher goteira, esse homem banana, ou abacaxi, não sei nem mais como que é, e não sei o que, dependendo da pessoa que você vai falar, ele vai falar assim, não, você para mesmo, eu sei que é isso, olha. Agora, se é um homem ungido, fala assim, não, deixa eu te falar uma coisa para você, está faltando um óleo de Deus aí, está faltando unção de Deus, porque perdoar é algo divino, está faltando divindade aí no seu coração, vamos orar, a pessoa cresce. Então todas as vezes que você se associa a uma pessoa que tem unção, a unção de Deus sobre a sua vida vai aumentar, porque a unção dela, mas a sua unção vai crescer sobre a sua vida. Como que nós multiplicamos a unção então? Discipulado, estar conectado. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, temos limitações, mas é na unidade que está a perfeição. Se conecte a pessoas ungidas. Não é possível que você não consiga usufruir nenhuma gota, não consegue pegar nenhuma gota de unção do seu obreiro, do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador. Meus irmãos, nós temos uma estrutura de tantos homens de Deus, mas você não consegue ter uma experiência com Deus, alguma coisa está errada. É porque os seus relacionamentos não são ungidos, são provavelmente relacionamentos carnais. Você vem aqui, ouve a palavra, vai embora e nada acontece. Mas quando você vem aqui, senta do lado de uma pessoa ungida e fala, ora por mim, ele vai orar por você, conversa comigo, ele vai conversar com você, se aconselha comigo, ele vai se aconselhar com você, o que vai acontecer? A unção de Deus vai mudar a sua vida, ela vai multiplicar, e aquilo que você achava que era impossível de acontecer no seu casamento, a unção de Deus vai fazer. Estamos nos finalmente. Outra coisa que aumenta a unção, a fé. Em Listra, costumava estar assentado, Atos capítulo 14, verso 8 a 10. Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, a qual jamais puderas andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que possuía a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-se direito sobre os seus pés, e ele saltou e andava. O que é isso, meus irmãos? Isso é unção de Deus sobre um aleijado. O que aconteceu aqui? A palavra de Deus fala que Paulo estava falando e viu o cara. O cara olhou, por isso que é muito, assim, é só quem tem unção que consegue discernir essas coisas. A pessoa ali está com fome. A pessoa aqui está olhando para mim, mas está pensando no time dela. A pessoa aqui está olhando para mim, mas está pensando que horas que ela vai dormir hoje. Você percebe. Quem tem unção percebe essas coisas. E a palavra de Deus fala que Paulo, fixando os olhos, o que ele viu ali? Tem fé ali. Porque tem fé ali, o que aconteceu? Ele pegou a fé de Paulo, se conectou à fé daquele aleijado, o que aconteceu? Um milagre. Ele voltou a andar. Uma pessoa que era aleijada desde a infância. Então, o que aumenta a sua unção? Se conectar com pessoas que tenham fé. E outra coisa, ter fé. Eu não sei se você já colocou a mão num fio desencapado, alguém já pôs? Você já tomou choque? O que você faz
quando o fio está desencapado? Por que você, imagina, você já tomou um choque? Porque o fio desencapado, olha o que acontece, é a energia que está, de alguma forma, indo e vindo. O que você precisa fazer para isolar essa energia? Você coloca uma fita isolante. O que vai acontecer? Você pode colocar a mão ali que não vai acontecer nada. É o que tem acontecido com muitas pessoas, infelizmente, aqui. Elas colocaram uma fita isolante da mágoa, da frustração, da decepção, e a vida de Deus não flui mais. A fé, ela não tem fé. Porque Jesus, onde que ele não operou milagre? Onde não tinha fé. Então, na verdade, Jesus, ele é como se fosse, com todo o respeito, é como se fosse o Thor, o negócio de eletricidade e tal. Mas se tiver fita isolante, a unção de Deus não vai aí. Por isso que a pessoa vem para o culto, ela só o pastor começar a falar, ela dorme. Ela não sabe que é um demônio, mas é um demônio, e dorme. Aí vai tomar um café, por quê? Porque não conecta mais. Isso não ativa mais a vida dele. Ele não ativa mais a fome dele. E o que aumenta a unção de Deus sobre a sua vida? É fé. Quando você encontra um homem cheio de fé, e você tem muita fé, você pode ter certeza, a sua fé vai ser ampliada, a sua fé vai ser aumentada. Eu lembro um dia, eu não era pastor, na época era o pastor Ricardo Almeida, não sei quem que lembra daqui. Eu estava numa crise financeira assim, meus irmãos, era recém-casado, e assim, eu orava que Deus ia pagar minhas contas, que o negócio ia acontecer, que não sei o quê. Mas assim, eu tinha fé, mas assim, não era uma fé para andar sobre as águas. Eu acho que você já teve uma experiência de ter fé, mas assim, andar sobre as águas eu acho que não dá conta não. Eu tenho fé, mas para abrir o mar vermelho eu acho que eu não dou conta não. Eu tenho fé, mas sim, para lutar com Golias eu acho que não. Deixa eu ficar aqui em casa, que eu tenho fé, mas deixa eu ficar aqui em casa. E eu lembro que eu fui compartilhar com o meu pastor, que estava passando por uma crise, eu não tinha dinheiro para pagar as contas, recém-casado. E meus irmãos, eu era líder dos jovens, assim, a rede dos jovens, assim, encontro cheio, as coisas acontecendo, mas eu não conseguia ter experiência com o Senhor, porque eu não conseguia pagar as contas. E a minha esposa falou, não, Deus vai prover. Eu falei, Deus vai prover mesmo, eu sei que Deus vai prover mesmo. Era a fé que eu tinha. Você já falou assim, esse nível de fé? Eu imagino que todo mundo já falou isso. Eu sei, um dia ele vai fazer, glória a Deus que ele vai fazer, eu estou aqui só esperando, um dia, porque eu já fiz tanto por ele, né? Eu se liderei, mas ele não... Essa era a minha fé que eu tinha. Eu lembro que uma oração de um encontro, era um para orar pelos outros, o pastor Ricardo, ele catou assim a minha mão, ele ficou de frente para mim, e começou a orar, ele chorava. Primeiro começou a chorar, e depois começou a falar, Senhor, eu quero que meu irmão venha ter a mesma fé que eu tenho. E começou. Meus irmãos, eu nunca mais abri uma boca para falar mal de questões financeiras, falar que eu vou para o inferno, eu vou perder a casa. Nunca mais pensei sobre isso. Por quê? Porque de alguma forma eu tinha uma pequena fé, mas eu me encontrei com uma pessoa que tinha uma fé ainda maior. O que aconteceu com aquela minha pequena fé? Ela ficou maior que a do pastor Ricardo, porque era a minha pequena fé com a fé dele, e ali a minha fé foi ampliada. Passou-se, eu acho que uma semana, um mês, eu não lembro quanto tempo foi, aconteceu um negócio lá na justiça, que caiu um dinheiro na minha conta que pagou tudo o que eu estava devendo. Assim, foi uma coisa sobrenatural. O que é isso? Fé. O que aumenta a sua unção? Fé. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem encargo pelas pessoas da sua cela que não vêm, estão sempre reclamando da vida, entenda a coerência do reino de Deus, entenda a coerência do Espírito Santo, ela precisa aumentar a fé dela, e você ficar ouvindo ela murmurar, reclamar, não vai ajudar. Fala, para um pouco, vamos orar, vamos buscar de Deus, tira o fio desencapado, da mágoa, da decepção, da frustração, do conflito, da pressão, das coisas que você não entende. Só permita a faísca do Espírito Santo entrar, você vai ver que o negócio vai virar ao seu favor. Outra coisa, pode o pessoal do louvor subir? Adoração. O que nos enche, multiplica a nossa unção, adoração. Olha o que fala lá em 2 Reis, capítulo 3:15. Ora, pois, traz-me... 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? Alguém sabe o que é um tangedor? Quando você vê o Alisson pregando, você vê o William ministrando, a Noêmia, você fala, eles são o que? Os tangedores. Isso é um tangedor.
Quando o tangedor tocava, por isso você tem que orar pelo ministro de louvor. Olha o que o rei falou: traz um tangedor. Aqui ele falou: traz o Alisson, traz o William, traz lá o Rafael, traz lá a Noêmia, traz o Renan, traz lá o William. O que eles estavam dizendo? Traz eles, porque eles trazem a presença quando eles abrem a boca. Tem dom para tudo. Aí o que ele estava falando? Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre quem, meus irmãos? Meus irmãos, Eliseu era um dos caras mais poderosos da Bíblia. Se a Marvel quisesse pegar um personagem para falar de super-herói, ele ia pegar o Eliseu. E a palavra de Deus fala, que ele chega um momento para assim, traz um ministro de louvor. Então valorize o louvor. Traz um ministro. E quando o ministro começou a tocar, o que aconteceu? Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Tá vendo, William? Agora tem que vir o poder de Deus. Tá bom, Alisson? Aí agora é com vocês. Aí eu vou embora aqui. Lá em Efésios capítulo 5, versos 8 fala: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que você se enche do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Às vezes você não consegue orar, vai louvar o Senhor. Às vezes você não consegue se conectar a uma pessoa que tem fé, por conta da sua personalidade, por conta de uma mágoa, você não consegue tirar o fio de dizer, vai louvar o Senhor, põe um louvor, entra no seu quarto sozinho, você vai perceber que a unção vai começar a multiplicar, você vai perceber que a vida de Deus vai começar a ganhar lugares no seu coração, que você vai começar a fazer coisas que você não faria, e não queria fazer, mas vai fazer, por conta de um propósito. Então a unção é algo que pode ser percebida. Meus irmãos, aqui nós estávamos no louvor, eu não planejei nada, mas teve um momento aqui no louvor, que era nítido que Deus estava falando, agora eu estou liberando mais a minha unção. Por isso que eu subi, peguei o microfone e falei assim, ora. Era aquela hora que Deus queria liberar uma palavra sobre a sua vida. Era aquela hora que o Senhor queria te usar. Tem momentos que o Senhor não vai te usar. Tem momentos que Ele habita lá em você, mas tem momentos que Ele não vai te usar. Mas tem momentos que Ele vai te usar. Ele vai te pressionar. E nós precisamos perceber a percepção. Nós precisamos perceber o ambiente. Perceba o ambiente. Perceba algo que está à sua frente. Perceba os sinais. Mesmo a porta fechada é um sinal. A resistência é o sinal. A tempestade é o sinal. Qual é o sinal? Que você precisa de mais poder. Mas é o sinal. Adoração é isso. Então venha para o culto, adore ao Senhor. Repito, se você tem encargo por membros da sua célula, que não vem mais no culto, por não ser o motivo, vai atrás dele, e fala, você vai chegar antes do louvor, e você vai passar o louvor inteiro, e quando você ver ele lá, o pé dele, que ele quer pegar um café, você não vai pegar um café, fecha a porta, mas ele vai ser cheio. E por fim, oração. Atos capítulo 4, 29 fala o seguinte: agora o Senhor olha as suas ameaças e concede aos seus servos que anuncia toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. E é interessante que eles anunciaram a palavra para os próprios membros da congregação, e depois eles, porque eles estavam ali entre eles, pessoas que queriam mais do Senhor, e quanto mais se encheram, mais a palavra foi liberada entre eles, e depois foi para fora. Depois ele continua: da multidão dos que creram, era um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhe era em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus, e todos neles haviam abundância da graça. Meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você, há uma relação íntima entre a sua oração e a capacitação do Senhor sobre a sua vida. Não tem como você aumentar algo de Deus sem orar. Não tem como você querer algo do seu cônjuge se antes não preparar ali o terreno.
Infelizmente, alguns irmãos, parece que eles ficaram familiarizados. Tiveram uma experiência lá. E tem algumas pessoas que presumiram: eu não preciso mais disso, não preciso mais de unção. Meu Deus, meus irmãos, quanto mais você come do Senhor, mais dele você quer. Agora eu quero te perguntar, falei aqui todos os sinais, tem muitos mais, mas aqui eu acho que são os mais evidentes. Tem algum sinal que você percebe que percebeu? Nós precisamos perceber quando você está nervoso e irritado. Você precisa perceber quando não tem unção. Você precisa perceber quando não tem vida. Meus irmãos, quantas vezes eu vim para o culto assim, o negócio não fluía. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Você está percebendo, não tem unção. Eu lembro uma vez que eu fiz um jejum com a minha esposa, que você tinha que tirar inclusive proteína. Eu emagreci 9 quilos. Eu lembro que eu trabalhava lá na Berrine. Eu desci da empresa e fui tomar um café e quase caí na rua, porque eu não tinha dor nas pernas, não tinha fraqueza nas pernas. Aí eu voltei e sentei. Aí eu liguei: nossa, eu liguei para ela: eu não consigo nem ficar em pé. Ela falou assim: você precisa comer proteína, você precisa comer, por isso você está fraco. Então você precisa perceber sinais. Eu não tenho mais fome do Senhor, mas está aqui pensando no show de não sei de quem. Eu não consigo mais ouvir o pastor, mas não vejo a hora de ir lá ouvir o negócio. Você percebe que está faltando unção, mas você percebe, você preencheu essa vasilha da unção, a fome voltou, a intrepidez voltou, você começa a adorar como não adorava antes, você começa a valorizar o que realmente tem que valorizar, a palavra parece ter sentido sobre você, a palavra começa a entrar e penetrar, a sua fé agora é uma fé crescente, agora você vê a circunstância, isso não te abala mais, você anda, a circunstância vai passar, e você nem percebeu que a circunstância passou, por conta do nível da sua fé, porque a questão não é coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Como que acontece isso, meus irmãos? Quando nós aumentamos, multiplicamos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar hoje a você entrar nesse estágio. Eu quero te convidar hoje a você entrar nessa pegada de você aumentar a unção. Sabe, glória a Deus pelo que o Senhor fez lá no prédio do Tatuapé, glória a Deus pelo que o Senhor fez, mas eu quero coisas maiores, eu quero coisas mais profundas, eu quero coisas mais poderosas, eu quero experiências novas, não que as experiências do passado foram ruins, foram muito boas, mas são passados, já passou, eu quero coisa nova, eu quero te convidar a você também, desejar coisas novas.